Contando as missões, seguindo a programação da 29ª Semana Cultural, o patrono José Roberto de Oliveira vai falar hoje sobre como a arte e a musicalidade influenciaram e influenciam a nossa cultura. Hoje é um dia especial para nós falarmos de coisas que nós gostamos muito, que é da musicalidade missioneira. A música missioneira, ela é herdeira de um processo histórico milenar. Os índios guaranis, há mais de 2000 anos, tocavam suas músicas. E as que nós conhecemos eles nas apresentações de hoje, que tem aquela batida bem clara. Bom, com a entrada dos jesuítas aqui, entrou, especialmente pelo padre Antônio Sepe, o modelo de música que nós conhecemos hoje, com as 7 notas musicais, com as partituras. Antônio Sepe é que traz elas. E, através da sua escola de música, ela reparte, ela ensina, então, todo aquele conjunto de reduções que haviam, não só do lado brasileiro, dos 7 povos, mas também o conjunto todo dos 30 povos jesuítico-guarani. Essa musicalidade, então, entre a música guarani e o barroco europeu, dá num conjunto muito importante de músicas, como, por exemplo, a guarânia, que todo mundo conhece, né? O chamamé e tantos outros ritmos musicais que são os nossos ritmos missioneiros. Então, é muito importante entender que esse processo histórico e que leva hoje ao conjunto das músicas que nós temos, elas não nascem por acaso, elas nascem exatamente desse conjunto importante de inserções musicais. Por exemplo, a milonga, né? A milonga é um jeito mais triste de cantar, né? E que é exatamente até a expressão gaúcho, né? Gente que canta triste, e que vem exatamente nessa vertente. Então, todo esse processo histórico da musicalidade, de como ela chega nos nossos dias, fundamentalmente a música gaúcha passa pela produção cultural indígena, jesuítica e, obviamente, reflexo desses vários povos, italianos, alemães, poloneses, tchecos, húngaros e tantos outros que depois vieram a nos formar. Mas nunca esquecer que tem uma batida básica, que é a batida do Guarani, e que está tão presente até os dias de hoje em nossa musicalidade. Nós estamos iniciando o acervo Tupambaé, que é um conjunto importante de pinturas do Tadeu Martins, e que é de um período que eu estava bastante junto com ele, então eu sei bastante sobre as explicações. Esta figura que nós temos aqui na nossa mão é muito importante porque ela representa o início do gaúcho, o início do processo. Nós sabemos que o gado foi introduzido em 1634 pelo padre Cristóvão de Mendoza, né? E a partir disso, então, os nossos índios guaranis, também charruas, a bem da verdade, começaram a trabalhar com o gado. E esse início fez com que, por exemplo, aparecesse a bota garrão de potro, né? O início que vocês sabem como faz, tal, né? No início, os índios, então, ainda não usavam bombacha, mas usavam, né, os instrumentos para se proteger daquela questão do ficar roçando as pernas do cavalo, né? Já milenarmente usavam, né, as boleadeiras. A cruz missioneira aqui já está representada, que é a nossa cristianização, mas o rosto, né, essas caras nossas de pouca barba, e que a gente vê pelos nossos bairros, pelas nossas vilas, né? Nós agora há pouquinho estávamos gravando ali na frente da catedral, tu vê as pessoas caminhando e a gente notadamente vê que essa genética está viva ainda na nossa gente, né? Então, esse gaúcho, esse tipo nosso, né? Aqui com certeza um lugar para amansar algum cavalo, né? Então, esse conjunto todo inicia onde no Rio Grande do Sul? Inicia nas missões. Nós faremos daqui uns dias 400 anos, né? Então, isso está vivo e é importante que as pessoas nos bairros, nas vilas, no centro, cada um na sua cultura diária, pense como isso chega na sua vida. Claro que aquele que é um agropecuarista importante, né?
Pode imaginar como os seus cavalos lá e seus animais chegaram aqui a partir de 1634. Mas a nossa gente mais pobre das vilas também, se enxergando no seu jeito, no seu sonho de domingo, por exemplo, de um churrasco, né? Então, veja, esse quadro eu gosto muito dele, acho do conjunto todo o mais importante deles. Por quê? Porque ele mostra nós, santo-angelenses, missioneiros, nesse processo histórico. Esse quadro mostra um elemento fundamental do santo-angelense e do processo histórico santo-angelense, que é o quê? A produção da erva mate. Aqui nós temos a ideia do espírito da erva mate, né? Um índio importante, assim, né? Magnífico. Os índios que saíam de Santo Ângelo e que iam até as grandes regiões produtoras, e hoje nós temos um conjunto importante de mapas que estão mostrando que Santo Ângelo retirava a erva mate desde a região do Grande Inhacorá, não só onde é o município hoje, ali havia uma grande região que chamava Inhacorá, mas também lá já nos campos de cima da serra, pertinho, por exemplo, onde nasce o rio Caí, né, que depois as águas correm ali para Porto Alegre, né, lá mostra que ali havia um grande erval de Santo Ângelo. E aqui então, como traz, né, aqui a milenaridade da Índia tomando mate, né, dos jesuítas que conseguiram aprender com os índios como é que fazia as mudinhas para plantar aqui em Santo Ângelo. Ali na região da Buriti, ainda hoje nós temos um grande erval, né, que obviamente virou região de soja hoje, mas nós ainda encontramos pés de erva mate daquele período, com aquela genética do período jesuítico Guarani, que traziam então as sementinhas, plantavam aqui em Santo Ângelo e depois levavam para as suas lavouras de ervais que eram produzidas daí, digamos, com as suas plantações. Então, esse quadro ele demonstra muito isso, e nunca esquecendo, Santo Ângelo foi o maior produtor mundial de erva mate dos anos 1700. Então, é muito importante entender que nós já fomos um grande local, um grande território de exportação para o mundo. Esse quadro, ele é muito importante porque ele é a fundação, ele demonstra a fundação do San Ángel Custódio. Aqui nós temos então a ideia do espírito da religiosidade, do espírito do anjo da guarda, que é centralmente o nosso elemento fundamental de Santo Ângelo, né? E cada um de nós sabe e crê que cada um tem o seu anjo da guarda. Então aqui é o lugar, por exemplo, que os turistas fazem um encontro com o seu anjo da guarda. E os santo-angelenses, obviamente, não podem deixar de fazê-lo, né? Então é importante que a gente pense nesse espírito protetor que sempre está junto com a gente. Aqui então a música, aquilo que eu disse sobre o barroco missioneiro, né? Então aquela mescla da música, da batida guarani, que até hoje a gente escuta, mas a entrada dos violinos, dos violoncelos, dos órgãos, né? Das grandes orquestras que haviam nas missões. Nós tínhamos algumas orquestras com mais de 1000 índios entre a orquestra e o coro. Imagina que coisa fantástica, né? Então isso tudo estava muito vivo. Então ali o coral dos índios, né? E na fundação, obviamente, que esse nosso local, aqui na beira do rio Ijuí, com as suas onças pintadas, né? Imagina o medo de quem vinha, né, dos locais onde já eram antigas reduções e quando vieram formar a nossa nova redução. Aqui o movimento todo do trazer, né, de iniciar a construção, de conseguir as pedras. Então esse quadro é um quadro muito importante e que demonstra a fundação, a inauguração desse novo local. Primeiro, ali onde é o Entre Juiz hoje, ali um pouquinho para baixo, e depois, um ano depois, trazendo para cá, porque naquele momento havia uma grande enchente, eles já queriam fazer aqui nesse local, né? Mas eles daí vêm no segundo ano e daí começam e completam todo aquele processo. Então, visitar as missões, pensar sobre Santo Ângelo, sobre a região, é também navegar um pouco nesse mundo dos sonhos, da espiritualidade.
do que os turistas falam, a coisa que eles mais dizem é: nesses lugares a gente sente coisas, né? Então não é à toa que num domingo junta toda aquela gente ali, não estou falando desse período pandêmico, mas num período normal, toda aquela gente ali na frente da catedral, né? Por exemplo, o bater do sino às 6 da tarde. Então ali forma uma egrégora, uma espiritualidade muito importante. E os turistas que vêm para cá, é o que mais eles dizem: nesses lugares nós sentimos coisas. Do que eles estão falando? Estão falando exatamente dessa espiritualidade missioneira e que nós, santo-angelenses, precisamos cada vez mais entender o que é isso, o que será, da onde que vem toda essa energia e que produz esses agrados aos visitantes e a nós mesmos. Nós estamos em frente a um quadro que é muito interessante para nós pensarmos, que é do momento da morte do Sepete Araju, que é o nosso herói pátrio e herói missioneiro, né? Por que é importante nós pensarmos sobre isso? Esse é o tiro de Espanha, depois que Portugal já tinha cravado a lança no Sepete Araju. Depois o Sepé cai no chão, ainda não estava morto, e portugueses e espanhóis põem fogo no seu corpo, martirizam o Sepete Araju, né? E ainda agora um relatório que se encontrou há poucos dias mostra que decapitaram o Sepete Araju, né? Cortaram a cabeça fora. Por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque nós, durante muito tempo, pensamos que missões é este quadro. Veja que a Guerra Guaranítica, ela durou de 53 a 56. Né? Foram aqueles 3 anos importantes, sem dúvida nenhuma. Mas veja que as missões têm 159 anos de história. E nós não podemos ficar todo o tempo só falando da questão da guerra. Nós tivemos, por exemplo, os grandes escritores como Voltaire, Montesquieu, né? Montesquieu chama de primeiro estado industrial da América, veja, que é um dos maiores escritores que a humanidade já teve, né? O Muratori diz que é um filósofo italiano, que diz que aqui ocorreu a realização ideal do cristianismo, a melhor página que o cristianismo produziu em toda a humanidade. Nós fomos, então, um processo de desenvolvimento, de criação de um novo modelo de cultura e de fraternidade, né? No dia a dia das missões, as pessoas cuidavam uma das outras. Ali perto onde é a prefeitura hoje, estava o Cotiguaçu, aqui em Santo Ângelo, que era o lugar onde se cuidava das viúvas, dos órfãos, daqueles que tinham problemas. Então, e toda a comunidade trabalhava para essa gente. Então, desse conjunto todo do período jesuítico guarani, é muito importante a gente entender, sim, teve a guerra, mas não ficar só em cima desse período da guerra, porque ele é muito pequenininho. De 159 de experiência, nós tivemos só 3 anos de guerra. E outra coisa, daquele conjunto imenso de pessoas, que eram 150 mil pessoas nas reduções, morreram na Guerra Guarani menos de 3 mil. E daí vem uma pergunta que eu faço para cada família: aonde estão esses índios? Esses índios estão morando nas vilas e nos bairros. Tem índios aldeados na região? Sim, mas veja que são inclusive de outra parcialidade guarani, que são os Mebiá que vivem aqui hoje, né? E os Xeripás eram os nossos índios. Então, quando terminou as reduções, especialmente em 1768, com a expulsão dos jesuítas, o que ocorreu? Aquela nossa gente reduzida aqui em Santo Ângelo foi trabalhar no quê? Se a pessoa era músico, o outro era um fundidor, o outro era um marceneiro importante, né, um pedreiro importante. Não foram mais ser índios de mato, como a gente imagina. Foram ser profissionais de pecuária, da agricultura, formando as cidades que iniciaram no Rio Grande do Sul e fora daqui também, Buenos Aires, Assunção. Então é muito importante entender que a nossa gente daquele período não morreu, a genética está viva, né? E a cultura nossa, musical, artesanal,
do dia a dia, do modo de viver, daquele período continua muito viva na nossa gente, mesmo que a maioria das famílias não compreendam isso nos dias de hoje. Um abraço a todos e convido que aqueles que são de fora venham às missões e o nosso pessoal daqui saia da sua casa interna e comece a estudar e se aprofundar sobre a cultura. Essa semana é a Semana Cultural de Santo Ângelo e é muito importante que cada família pense sobre isso. Quem sou eu e como eu me insiro nesse processo dentro de Santo Ângelo e dentro da formação da cultura local. Obrigado.